Bom, boa noite a todos, né? Estamos aqui hoje presente com o nosso amigo Padre Pablo Neves, né? Que é padre da Igreja Siríaca Ortodoxa em São Luís do Maranhão. Ele também é mestre em design, tem especialização em arte sacra, é professor de ensino superior. Então, vou passar agora a palavra para o Padre Pablo Neves para ele dar suas considerações iniciais. Boa noite, Pablo Neves. Boa noite, Rafael. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, por essa ideia de fazer esse momento de troca sobre as igrejas orientais ortodoxas. E completando a sua apresentação, né, além de sacerdote da Igreja Siríaca Ortodoxa, eu também sou professor universitário, sou casado, tenho 35 anos, tenho um filho, chama Jorge, e atualmente eu leciono, é minha atividade secular. Eu leciono em duas graduações, na graduação de Arquitetura e Urbanismo e Design. E, curiosamente, apesar da minha primeira formação ser em desenho industrial, eu, na sequência, fiz uma especialização em História Sacra no Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. E depois fiz a formação teológica no Mosteiro Siríaco Ortodoxo Santo Efrem, em Samambaia, no Distrito Federal. E aí voltei para a formação secular, com um mestrado em design, mas sempre dentro do design, tratando sobre o contexto religioso, né? Tanto é que a minha pesquisa do mestrado foi sobre o uso de plataformas digitais dentro do contexto celebrativo religioso. Eu sempre tentava aliar as duas coisas, porque sempre foi do meu interesse. E na área da religião, né, do cristianismo de maneira particular, eu sempre puxava o design e a arquitetura. Até comentava com você na semana passada, acredito, que na especialização em História da Arte Sacra, a minha pesquisa foi sobre mobiliário sacro, né? Uhum. Na área de design imobiliário. Na monografia da teologia, foi sobre a tradição iconográfica siríaca e, mais particularmente, também siríaca e copta, né? E como essas igrejas lidam com isso. Então, são duas áreas que se encontram nos meus interesses, né? E hoje, tanto como sacerdote, eu me utilizo dessas, desses conhecimentos. A gente publicou recentemente um livro ilustrado para crianças, um livro catequético, feito por alunos orientados por mim na universidade e mais outra professora, e também na igreja, ou na área do design. Enfim, essas duas áreas acabam se encontrando, né, nas minhas áreas afins. Nossa, muito obrigado aí pela explanação. É, Só para quem também não conhece muito um pouco do meu trabalho, né? Eu sou formado na área de História, né? Tenho bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal do Paraná. Eu também tenho o mestrado e o doutorado em História também pela Universidade do Paraná. Inclusive, o doutorado eu concluí recentemente, né, em 2018. Né? E no mestrado e doutorado eu fui trabalhando na área de História da Igreja, mais especificamente na área das relações de poder, né, entre o poder eclesiástico e o poder régio, imperial, secular, né? E desde 2014, né, com toda aquela questão envolvendo os cristãos coptas no Egito, a questão da perseguição aos cristãos no Iraque, na Síria, eu voltei um pouco o meu interesse mais para as igrejas orientais, né? Eu já tinha um certo interesse por estudar a igreja bizantina, né? Mas acabei me interessando mais por essa área, né? Até por uma questão que eu sempre comento, né? Um gosto antigo, né? Um interesse antigo surgiu pela igreja etíope lá quando eu tinha 10 anos, né? Eu assisti um documentário lá e vi.
E assim, eu nunca tinha visto até os 10 anos, numa celebração latina, o uso de incenso na minha vida, né? Então aquilo foi muito chamativo para mim, né? É, e aí nesse interesse todo, né, que os nossos caminhos se cruzaram aí, né? E desde então nós trocamos bastante figurinhas, digamos assim, né? Sobre os nossos interesses de pesquisa, né? Eu não sou iconógrafo como o Padre Pablo, mas eu gosto de desenhar. A família da minha mãe tem bastante artistas plásticos, né? Então também tenho interesse nessa área de artes, né? O que eu acho que seria interessante para a gente começar aí nosso bate-papo seria então que o senhor comentasse um pouco a questão da nomenclatura, né? Dessas igrejas orientais ortodoxas, né? E um pouco da origem histórica delas, né? Onde se encontra mais expressivo geograficamente. E tal. Bem, as igrejas chamadas igrejas orientais ortodoxas, ou não calcedonianas, ou pré-calcedonianas, a gente pode até comentar um pouco para frente a diferença de por que alguns falam pré-calcedonianas, outros falam não calcedonianas. Essas comunidades, elas são fruto do trabalho missionário dos apóstolos, né? Logo após saírem de Jerusalém, os apóstolos se espalham, por assim dizer, primeiro para o Oriente, né? E ali fundam comunidades, formam comunidades. Nessas comunidades, com o tempo, eles deixam sucessores, né? Isso aconteceu em Antioquia, aconteceu em Alexandria, aconteceu, enfim, no Oriente como um todo. E isso não é segredo, não é novidade para ninguém. O cristianismo se espalha primeiro no Oriente, chega ao Ocidente, mas primeiro ao Oriente, vai até a região da Ásia, chega ao sul da Índia, né? E em cada região que os apóstolos estabelecem comunidades, a igreja não só nasce, como também cresce, né? E se desenvolve, enculturando elementos. É bom não confundir enculturação com sincretismo, são dois elementos, são dois processos distintos, né? Enculturando elementos como língua, como costumes, enfim, e formando o que a gente chama de ritos, né? Que são um conjunto de elementos que caracterizam a forma de rezar, a forma de crer, né? Sem que essa forma altere a essencialidade do evangelho, a essencialidade da verdade. Então, apesar de falarem de forma diferente, essas igrejas elas não eram divergentes, porque elas formavam uma única igreja de Cristo. Então, se você falar, por exemplo, da igreja siríaca ortodoxa, o que é a igreja siríaca ortodoxa de Antioquia? É a igreja, é a comunidade fundada pelos apóstolos na cidade de Antioquia, que era uma grande metrópole do Império Romano na época, na cidade de Antioquia. Então, era a igreja de Antioquia. A gente tem a chegada desses apóstolos narrada nos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, você pode ler lá. Vai Paulo, vai Barnabé para Antioquia, passam ali um ano. Há um detalhe sempre muito citado, né? É em Antioquia que os seguidores de Cristo são chamados pela primeira vez de cristãos. Então, é a igreja de Antioquia. Mas por que siríaca e ortodoxa? Esses dois nomes vão entrar após o amadurecimento da igreja. Siríaca porque ela se desenvolve não só dentro de um contexto cultural de língua siríaca, mas de cultura siríaca. Então, é a igreja, é a comunidade de Antioquia, porque estava em Antioquia, mas siríaca por quê? Porque vai inculturar elementos da cultura, especialmente da língua siríaca. E a palavra ortodoxa vai entrar a posteriori no sentido de afirmar que essa igreja guardou inalterados os ensinos dos apóstolos. Quer dizer, ela não é só apostólica por ter sido fundada historicamente por um apóstolo, mas por ter permanecido fiel à tradição apostólica, né? Então, as igrejas do Oriente vão receber, vão agregar aos seus nomes
palavras que caracterizam igreja como comunidade, o local, no caso Antioquia ou Alexandria, no Egito, mas também o elemento que se enculturou, né? Então, em Antioquia, siríaca, por conta da língua siríaca, da cultura siríaca. No Egito, em Alexandria, copta, por quê? Porque copta significa egípcio. Essencialmente, o que é a igreja copta de Alexandria? São os egípcios convertidos no Egito, evidentemente, e que formaram uma comunidade naquela região, que vão receber posteriormente a palavra ortodoxa, numa tentativa, pelo menos, de identificar que essas comunidades permaneceram fiel ao ensino dos apóstolos, ao contrário de outras comunidades, né, outros segmentos, até outras seitas, daquele período, que acabaram caindo em erros e heresias que foram condenadas pelos concílios ecumênicos. Então, assim, são todas igrejas, ou seja, comunidades cristãs. O nome vai, então, identificar onde essas igrejas estão. Então, por exemplo, a Igreja Armênia é a igreja, a comunidade, os cristãos que estão na Armênia. A igreja armênia usa uma nomenclatura um pouco diferente. Ela chama Igreja Apostólica Armênica. Por quê? Porque é o trabalho dos apóstolos na Armênia, né? Então, basicamente, o trabalho missionário dos apóstolos que chega em determinadas regiões, se estabelece, se encultura, né? Absorvendo elementos daquela cultura e cristianizando esses elementos. É diferente de sincretismo, né? Quer dizer, é uma presença que cristianiza a cultura, absorvendo. Então, o siríaco não foi inventado pela igreja, mas acaba se tornando uma língua cristã, né? O copta não foi inventado pela igreja, não é um idioma inventado pela igreja, mas se torna uma língua litúrgica, né? E isso vale também no Ocidente, para o latim. O latim não é uma língua cristã no sentido de ter sido inventada pelo cristianismo, mas que depois se caracteriza aqui no Ocidente como língua preservada pela igreja, enfim. Então, assim, quando você fala de igreja siríaca ortodoxa de Antioquia, é a igreja de Antioquia de cultura siríaca e ortodoxa porque é reta, porque acredita não ter se desligado ou se desvirtuado dos ensinos dos apóstolos, e mais do que isso, porque permanece também com o espírito apostólico, ou seja, de continuar pregando, de continuar ensinando, de continuar guardando. Então, é uma apostolicidade em 3 dimensões, né? A dimensão histórica, foi fundada, de fato, pelos apóstolos. A dimensão de fidelidade, né? Quer dizer, nós permanecemos com aquilo que os apóstolos deixaram. E uma terceira missão, uma terceira dimensão missionária. Continuamos fazendo, né, dando continuidade, dando eco ao trabalho dos apóstolos, no sentido de continuamos pregando e esperando a volta do Senhor, mantendo a igreja viva, assistida pelo Espírito Santo. Isso aconteceu num primeiro momento, logo ao saírem de Jerusalém, em Antioquia, depois Alexandria, foram também para a Armênia. Ainda no primeiro século, Tomé vai para o sul da Índia, onde inclusive é martirizado. A igreja chega também a outras regiões, chegando no Ocidente, e ali formam-se essas comunidades que vão se chamar a Igreja de Antioquia, a Igreja de Alexandria, a Igreja da Armênia, a Igreja da Índia, né? Só que essas palavras, siríaca ortodoxa, cópita ortodoxa, especificamente dessas duas igrejas, da Igreja de Antioquia e a Igreja de Alexandria, elas vão pesar um pouco mais após a realização de alguns concílios, né? Quer dizer, a palavra ortodoxa vai caracterizar as igrejas que, em consenso, proclamam, iluminadas pelo Espírito Santo, proclamam o que é a verdade de fé. Então, no momento que eu digo eu sou ortodoxo, quem não está comigo
Voltou. Não tem problema que eu edito depois ali no programinha. Mas o senhor estava falando então Tá bom. de ser ortodoxo, né? Isso. Então, a priori você tem Igreja de Antioquia, Igreja de Alexandria, Igreja da Armênia, Igreja da Índia, né? A palavra ortodoxa vai surgir especialmente quando os primeiros concílios começam a ocorrer, e ao final desses concílios há condenações de heresias. Então, nesse momento, a palavra ortodoxa começa a ser usada de maneira bem expressiva, por assim dizer. Por quê? Porque no momento que eu digo eu sou ortodoxo, quem saiu, né, quem foi condenado no concílio é heterodoxo. Os dois termos siríaca e copta, particularmente dessas duas comunidades, eles vão se fortalecer muito, não que a igreja já não fosse siríaca antes, é lógico que ela era, não que ela não fosse cópita antes, é lógico que ela era, mas eles vão se fortalecer muito particularmente no Concílio de Calcedônia, que é o quarto concílio ecumênico. Por quê? Porque durante as discussões, esse concílio é um concílio muito controverso, com panos de fundo muito heterogêneos, não necessariamente sempre religiosos, né? Mas até falava com você ontem, ele merece uma outra live para falar só dele. Seríamos injustos, com o concílio de Calcedônia, falar de maneira rasa sobre ele. Mas o fato é que no Concílio de Calcedônia, que é o quarto concílio ecumênico, essas comunidades elas passam por uma rachadura interna. Então, por exemplo, na igreja siríaca, na igreja de Antioquia, uma parte da igreja, uma parte do clero, fica do lado de Calcedônia, a favor de Calcedônia, por uma série de razões, né? Alguns por concordarem de fato com as suas resoluções, outros por serem pressionados pelo poder imperial na época. A gente sabe que no Concílio de Calcedônia, aqueles que não ficaram a favor do concílio foram exilados, foram assassinados, foram presos, né? Então, muitos não muito inspirados pelos mártires, preferiram manter seus cargos, suas posições e sua segurança ao invés de contrariar o imperador, né? E um outro lado da igreja ficou contra Calcedônia também por suas razões, né? Tanto de cunho teológico, com motivações de combater aquilo que pareceu para eles uma continuação do nestorianismo, né? Do outro lado, quem era a favor de Calcedônia achava que os que eram contra Calcedônia estavam, na verdade, fazendo uma evolução do monofisismo, né? Uns sabiam até que não era uma evolução do monofisismo, mas isso era politicamente interessante, porque especialmente Constantinopla tinha interesses de consolidar um perfil de poder no Oriente que a sua irmã mais velha, Roma, a antiga Roma, tinha, e ela, como nova Roma, não conseguia ter ainda em relação às outras igrejas no Oriente. A gente tem que lembrar que Roma é a capital do Império Romano. Inclusive, é o próprio Concílio de Calcedônia que vai colocar a Igreja de Roma, isso está nas atas do concílio, como a primeira igreja por ser a capital do Império, assim como a segunda igreja, que é Constantinopla, é a segunda igreja, não por motivos históricos ou de tamanho de fiéis, mas por ser a segunda capital do Império. A diferença é que Roma sempre foi Roma, né? Muito antes de Cristo, encarnado, Roma já era Roma na sua importância política, enfim. E Constantinopla acaba se tornando segunda capital do Império, por uma série de desenrolares históricos, mas diferente de Roma, que tinha uma espécie de monopólio do Ocidente, Constantinopla tinha que disputar poder territorial e de influência com outras igrejas mais antigas do que ela, que era o caso, por exemplo, de Antioquia e Alexandria. Então, o Concílio de Calcedônia, no meio das discussões teológicas que estavam acontecendo, acabou sendo usado, na nossa opinião, é claro, ninguém é obrigado a concordar com isso,
acabou sendo usado para Constantinopla impor a sua posição, e aqueles que não concordaram em se submeter àquilo que ela defendia ficaram sendo taxados de monofisismo. Nomenclatura essa que nossas igrejas, evidentemente, não só rejeitam, mas condenam, não é? Quer dizer, eu não posso ser aquilo que eu condeno. A igreja siríaca ortodoxa, a igreja copta, a igreja armênia, todas as igrejas chamadas orientais ortodoxas ou não calcedonianas, elas condenam o monofisismo. Elas têm uma posição quanto à cristologia baseada naquilo que São Cirilo de Alexandria defendeu, e isso, à época, e isso é repetido até hoje, para os chamados calcedonianos, as pessoas que ficaram a favor de Calcedônia, isso, na verdade, alguns chamam de uma deturpação das palavras de São Cirilo. A gente acha que não é uma deturpação. Nós só consideramos que nosso pai, Cirilo de Alexandria, defendeu a sua posição muito bem, temos continuidade a isso, mas monofisitas não. Se você quiser chamar de miafisitas, miafisis, ou seja, uma natureza de duas naturezas, né? Sendo que essas duas naturezas elas não se misturam, não se confundem, não se anulam, não se sobrepõem. Miafisismo, sim. Há quem diga que miafisismo é um monofisismo mais bonito, né? Mas, passados aí 15 séculos, as igrejas, no geral, amadureceram para conhecer e estudar melhor. Outro dia eu vi no Facebook alguém falando que fala-se que os conflitos de Calcedônia foram conflitos linguísticos, né? Eu digo mais do que conflitos linguísticos. São conflitos de narrativa, são conflitos de construção de pensamento, mas não conflitos necessariamente de fé, né? Então as igrejas passaram por um processo aí de amadurecimento nesse sentido, aprendendo a pensar dentro da hermenêutica do outro, né? E com exceção dos ultra-ortodoxos do Facebook, né? Mas as igrejas hoje têm um consenso geral de que nós cremos na mesma coisa, mas construímos o pensamento e falamos como cremos de uma forma distinta, e que isso não fere a ortodoxia, quando, na verdade, expressa a universalidade, a catolicidade da igreja. Mas, na época do Concílio de Calcedônia, sim, deu muito problema, né? De modo que a igreja de Antioquia se repartiu, especialmente os cristãos de Antioquia, mais da capital, que falavam grego, né? Inclusive falavam muito bem, porque comercializavam, enfim, eles acabaram ficando mais ao lado dos calcedonianos, ou por vontade própria, ou por terem sido persuadidos melhor porque falavam grego, dominavam grego muito melhor, ou porque foram oprimidos para isso, porque na época quem morava, por exemplo, em Antioquia na capital, e não ficasse a favor de Calcedônia, ou era perseguido, ou era preso, ou no mínimo pagava impostos mais caros, né? Então muita gente pensou o seguinte: olha, esse pessoal está brigando por história de natureza de Cristo, mas eles rezam do mesmo jeito, eu não vou pagar imposto mais caro, então eu fico do lado deles, pelo menos eu pagando o mesmo tanto, não sou preso, não sou assassinado. Mais para a região da Mesopotâmia, né, região que hoje é a Turquia, onde o grego nem era tão dominado, e regiões mais montanhosas, mais até de interior, o lado anticalcedônico se fortaleceu mais. Então, ainda que a igreja, o lado que ficou do lado de Calcedônia, tenha, nos primeiros séculos, permanecido com o chamado rito siríaco e também com a língua siríaca, eles foram gradativamente passando por um processo de bizantinização até abandonarem o rito siríaco como um todo. Não só abandonarem o rito, abandonarem a língua. A ponto, por exemplo, da gente ter mosteiros do lado calcedoniano da igreja de Antioquia, que queimaram todos os documentos, livros, enfim, que estivessem em siríaco, como uma rejeição ao siríaco
não só como cultura, como língua, como arquivo histórico mesmo, né? É um Então, processo muito assim, semelhante a que Igreja de aconteceu Antioquia, no Ocidente também, né? Com a imposição do rito romano sobre o rito galicano ou rito moçárabe, ali no século oitavo, no século XI, né? Onde também houve, em muitos lugares, a queima de livros litúrgicos também, né? é, Desculpe então, interromper o senhor, assim, padre. a parte de Antioquia, hã? Desculpe só interromper o senhor, eu queria, só para contextualizar um pouquinho melhor para os ouvintes, quando a gente está falando ali do período do Concílio de Calcedônia, né, é o ano 451, então a gente tem, assim, o que a gente chama de Império Romano, né, é uma realidade que pega grande parte do mundo mediterrâneo, né, então a Europa mediterrânea, né, regiões como hoje Espanha, Portugal, França, Itália, parte da Romênia, né, dos Balcãs, Egito, parte da Síria, Palestina, Argélia, Tunísia, etc. É um momento que o Império Romano já está dividido, né? Então a gente tem o Império Romano do Ocidente com o imperador em Roma e o Império Romano do Oriente com o imperador em Constantinopla, né? O Oriente era mais rico, né, na produção de teologia, né? A gente vai ver que os primeiros concílios, todos eles são realizados no Oriente, né, com uma presença maior, né, de bispos orientais. Mas apesar disso, né, a gente não pode esquecer, né, inclusive as igrejas orientais ortodoxas nos mostram isso, né, que havia também uma presença cristã já fora das fronteiras do Império Romano, né, como por exemplo a própria Armênia, né, que adota o cristianismo em 313, mais ou menos, né, antes mesmo do Concílio de Nicéia, ou a Etiópia, né, que adota o cristianismo no tempo de Santo Atanásio de Alexandria, ali também por volta do Concílio Niceno, né. Então, você já tem populações, né, cristãs que não são gregas e nem romanas, né, e mesmo algumas populações de fala grega ou latina que existiam no Império Romano eram populações de um background cultural diferente, né, e que muitas vezes falavam um grego ou um latim bastante rudimentar, né. Então, Inclusive, professor, só um adendo à sua palavra, Eusébio de Cesareia traz uma história que é tratada muitas vezes, eu não sei nem porquê, como lenda, né? uhum, Que Abigar de Edessa, rei de Edessa, na região da Mesopotâmia, né? Ele, ainda com nosso Senhor Jesus Cristo entre nós, ele, no mesmo tempo, na mesma época, ele recebe uma cura através dos apóstolos, né, de um enviado, recebe uma carta pessoal do próprio Jesus Cristo, e todo o seu reino se torna ali cristão. Então, você tem, por exemplo, na região de Edessa, considerando a narrativa de Eusébio verdadeira, né, você tem, na verdade, antes de tudo isso, a uhum, região que hoje está ali na Turquia, mais ou menos, cristianizada, por assim dizer. Quer dizer, é contemporâneo do Cristo enquanto encarnado entre nós, né? E isso que você está falando é muito verdade mesmo. Quer dizer, existe um cristianismo, um movimento cristão para além daquilo que foi passado para a gente, porque até ouvindo você falar, isso me chama a atenção. De certa forma, aqui no Ocidente, parece que foi o seguinte: Jesus morreu, ressuscitou, depois apareceu para todo mundo, houve o Pentecostes, aí todo mundo passou por um apagão e acordou todo mundo em Roma, uhum, né? Quando na verdade não é assim, né? Quando na verdade não é assim. Aí Roma, aí tempos depois aparece o Lutero, o protestantismo e depois está aí o Templo de Salomão. Não é isso, né? uhum. Existe um cristianismo para muito além disso,
inclusive com a formação de escolas teológicas, né, muito ricas, que produziram, infelizmente, destruídas, especialmente após a ascensão muçulmana, mas escolas teológicas muito fortes, muito ricas, nessas regiões, por exemplo, de Alexandria, Antioquia, a própria escola grega, né? E aqui no Ocidente a gente teve um certo empobrecimento da narração da história, negligenciando essa parte. Tanto é que quando você fala de igrejas orientais, você só fala de 1054, 1054, 1054. Primeiro que 1054, a confusão é com o Papa e com o Patriarca. O concílio, aliás, o cisma entre Constantinopla e Roma se consolida só bem depois. Né? Mas uma outra parte da cristandade já tinha passado, séculos antes, por um problema que tinha causado uma ruptura, e uma parte da cristandade que talvez não tivesse muitos holofotes, porque não era a igreja imperial, não era a capital do império, não era Roma, não era Constantinopla. Mas você já tinha igreja na Índia, você tinha igreja na Armênia, você tinha igreja na região da Etiópia. O patriarcado de Antioquia, mesmo o lado que ficou anti-Calcedônia, né, o nosso lado da igreja da qual eu sirvo como sacerdote, era enorme, né? Porém, eles ficaram de fora por não terem os holofotes imperiais sobre si, né? Então, acabou ficando naquela dualidade ali entre Roma e Constantinopla, quando, na verdade, o cristianismo já havia se espalhado e chega, inclusive, até a China, né? Com os assírios. Uma coisa que me parece é que a historiografia eclesiástica ocidental, ela foi durante muito tempo pautada, né, digamos, pelo debate católico-protestante, né? Então, o Oriente acaba ficando de lado, e muitas vezes até as próprias igrejas bizantinas, né, só se fala delas até 1054 e depois é como se elas não existissem, né, não se expandissem também, né? E a própria hermenêutica católica se empobreceu nesse sentido, né? Porque quando você fala em embates entre católicos e protestantes, você fala de embates de divergência, né? Quer dizer, eu estou certo e você está errado, eu sou bom, você é ruim, eu estou no céu, você está no inferno, né? Quando você fala de Oriente e Ocidente, das igrejas apostólicas, você está falando de diversidade de escolas teológicas, diversidade de discursos, mas não necessariamente sempre conflitantes. Talvez eles até passem por conflitos nos concílios, nos momentos, mas depois eles se revelam, na verdade, como a riqueza da igreja como um todo. Né? Que fala diferente em contextos diferentes, mas fala da mesma coisa. Dirige os seus louvores, as suas orações para o mesmo Deus, para o mesmo Cristo, e é guiada pelo mesmo Espírito Santo. E aproveitando esse link que o senhor fez, acho que seria interessante comentar, né, um pouco assim de algumas diferenças, né, das igrejas orientais ortodoxas para ortodoxa calcedoniana, né, e para a católica. Mas assim, uma coisa que é interessante a gente deixar claro, né, que são todas igrejas, como o senhor já mencionou, que tem o conceito de sucessão apostólica, né, que também tem uma linhagem, né, de bispos que foram sendo ordenados por apóstolos, né, e por sucessores de apóstolos, e que também tem os 7 sacramentos, né, como nas igrejas ortodoxas calcedonianas e as igrejas católica romana e as católicas de rito oriental, né? Veja, eu costumo dizer que, de longe, todos nós somos muito parecidos, né? Então, se você colocar alguém aí, ainda mais no meu caso que sou míope, né? Uso óculos. Se você colocar 2 pessoas
com roupas parecidas a 50 metros, eu vou dizer que são irmãos gêmeos. É só aproximando um pouco mais que a gente vai começar a distinguir, né? E se eu estiver sem óculos, tem que ficar bem perto, porque senão eu não consigo distinguir mesmo estando perto. Essas igrejas, primeiro é preciso entender, elas têm muitas coisas parecidas, porque elas têm uma mesma origem, que é o trabalho missionário apostólico, e os fundamentos, os principais, os mais densos fundamentos da fé, essas igrejas definiram nos concílios juntas, que são os 3 primeiros concílios de Nicéia, Constantinopla e Éfeso. Então, as 3 igrejas, tanto a latina quanto as igrejas de tradição bizantina e as igrejas orientais ortodoxas, com uma diversidade de ritos, né? Rito siríaco, antioqueno, armênio, etc., todas rezam o mesmo credo niceno-constantinopolitano. Por quê? Uma imitou da outra? Não, elas estavam ainda juntas quando esse credo foi formulado. Elas brigaram juntas pela ortodoxia da fé. Elas brigaram juntas para que disséssemos e crêssemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Elas lutaram juntas contra, por exemplo, o arianismo, né? Então, elas terão muitos elementos semelhantes, não porque uma imitou a outra, mas porque, de fato, elas têm uma mesma origem, podemos dizer que são filhas do mesmo pai e da mesma mãe, não é? E passaram muito tempo juntas, definindo, sendo iluminadas pelo mesmo Espírito, de modo que acabaram mantendo elementos essencialmente iguais. Por exemplo, você falou aí sobre sucessão apostólica. Todas essas igrejas são organizadas dentro de uma hierarquia de sacerdotes, bispos, presbíteros e diáconos, né? Todas essas igrejas, nos concílios, chegaram a um consenso que os sacramentos seriam 7. Quando você estuda a história dos sacramentos, você vai ver que algumas regiões defendiam mais sacramentos, menos sacramentos, algumas defendiam 4, outras defendiam 8, mas até que as igrejas chegaram, através dos concílios, em 7 sacramentos, e mantém isso até hoje. Essas igrejas, elas, especialmente após a liberação, por assim dizer, do cristianismo como religião, e depois a oficialização desse cristianismo como religião do Império, essas igrejas ficaram, por assim dizer, à vontade para, enculturando elementos de onde elas estavam, desenvolverem seus ritos, desenvolverem suas vestes, enculturarem símbolos, enculturarem gestos e por aí vai, formando cada uma o seu rito e cai lá se nutrindo uma do rito da outra. Tanto é, quando você estuda a história da liturgia, você vai ver que tal prática, tal elemento é tirado da liturgia dos gregos, outras vêm dos siríacos, outras vêm dos armênios, outras vêm lá, a igreja de Roma pega muita coisa do Oriente, o Oriente também cai lá, pega uma coisa do Ocidente, né? Então, nesse sentido, essas igrejas, na sua estrutura hierárquica, na sua base de fé, é só dizer, nós rezamos o mesmo credo niceno-constantinopolitano, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e etc, etc. Quer dizer, nisso a gente crê igual, nisso a gente é igual. Posso até usar, são todas de fé católica, no sentido da universalidade de professarem essas mesmas verdades. A estrutura hierárquica é a mesma coisa, a questão dos sacramentos é a mesma coisa, tem a celebração eucarística como principal elemento de fé, principal elemento de unidade, de convergência dessas comunidades. Tanto é que um dos elementos que marca a ruptura das comunidades é a ruptura eucarística, né? Quer dizer, a Eucaristia é o ponto mais alto de tudo, né? Então, se rompe lá em cima, todo o resto acaba sendo rompido. Essas igrejas também vão ter em comum a devoção aos santos, né? Especialmente, primeiramente, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, mas depois aos apóstolos e aos santos padres, né? É evidente que depois que elas se separam, cada um vai ter aí uma quantidade de santos
de pessoas de vida exemplar, mas muitos desses santos são comuns. Então, por exemplo, nós estamos construindo aqui em São Luís agora uma igreja que será dedicada a São Jorge. São Jorge é santo para católicos, ortodoxos calcedonianos e orientais ortodoxos, né? Então, assim, nesse sentido não tem. São Jorge, Santa Bárbara, Santa Marina de Antioquia, os 12 apóstolos, Paulo, apóstolo, né? Então, assim, nesse sentido, essas igrejas têm. Quanto à devoção aos santos, há uma forma com que a cultura popular desenvolveu essa devoção de maneira mais particular no Ocidente, mas, assim, no geral, essa devoção é igual. Agora, quando a gente fala de diferenças entre igrejas calcedonianas, ortodoxas calcedonianas, que são as igrejas que a gente chama, e eles odeiam quando a gente fala isso, né? São as igrejas bizantinas. Não, são de tradição bizantina, são de rito bizantino. Então, quem é ortodoxo calcedoniano estiver ouvindo agora, não fique chateado comigo, por favor. Eu estou falando de igrejas que usam o rito bizantino. Entre essas igrejas e as igrejas orientais ortodoxas, você vai ter pequenas diferenças de disciplina, muito pequenas, não é? Que até são difíceis de você identificar, caso você não faça parte do dia a dia de uma dessas comunidades. Você vai ter algumas diferenças de ênfase. Então, por exemplo, se você vai estudar Oriente Cristão através de uma leitura dos ortodoxos calcedonianos, até porque eles se estenderam um pouco mais, eles professam 7 concílios ecumênicos, né? Eles acabaram desenvolvendo, por exemplo, na parte da iconografia, uma linguagem, um pensamento um pouco mais rebuscado do que os orientais ortodoxos, né? Em relação à iconografia, ao uso de imagens, enquanto os orientais ortodoxos, apesar de terem desenvolvido grandes escolas teológicas, acabaram, por conta, depois do Concílio de Calcedônia, das perseguições, etc., acabaram se focando mais em se manter vivas, né? Então, pararam de bater tanta boca e ficaram assim, olha, vamos não morrer, vamos não ter as nossas igrejas destruídas, e acabaram se focando, tendo uma vida muito mais focada no elemento oração. Então, eu digo isso por experiência, não só por ser sacerdote siríaco, mas se você vai no mosteiro siríaco ortodoxo, no mosteiro cópita, é muito raro que você veja monges, padres, numa roda debatendo coisas. Agora você vai vê-los constantemente rezando, semanalmente jejuando, né? Tendo posturas, atitudes de penitência. Não que isso não haja entre os ortodoxos calcedonianos, mas é nítido, é notório que nas igrejas orientais ortodoxas isso acabou sendo um pouco mais denso, né? Até por uma série de desenrolares históricos. A principal diferença dessas igrejas vai ser, oficialmente, não extraoficialmente, vai ser aquilo que nasceu no Concílio de Calcedônia. Os calcedonianos, tanto católicos romanos quanto ortodoxos calcedonianos, vão defender que Jesus é uma pessoa de duas naturezas, né? Então, Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem sem pecado numa única pessoa, né? Nossas igrejas orientais ortodoxas vão dizer que Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem sem pecado, ou seja, do mesmo jeito dos calcedonianos, mas que essas duas naturezas se uniram numa nova natureza. Não é que ficou uma natureza, como falava Eutíquez, ficou só humana ou ficou só divina, né? Porque Eutíquez defendia que a natureza divina meio que anulou, né? Meio que dissolveu a natureza humana. Não é isso. Essas duas naturezas, humana, perfeitamente humana, sem pecado e divina, se uniram e permanecem unidas numa nova natureza, sem mistura, sem confusão, sem supressão, sem aniquilação. Estou até estendendo aqui as palavras, né?
se você perguntar para um oriental ortodoxo, essa natureza única de duas naturezas é o quê? União hipostática. Se você perguntar para um ortodoxo calcedoniano, o que é pessoa com duas naturezas? União hipostática, tá? O entendimento é completamente igual. As nossas igrejas rejeitaram o termo pessoa porque parecia que no termo pessoa as duas naturezas continuavam separadas, não é? De modo que, por exemplo, isso pudesse soar entre os fiéis que o Cristo que morreu na cruz não era Deus, de modo que Deus não havia se entregado na cruz, né? Ou que quando Jesus fazia um milagre, o Jesus homem também não tivesse. Então, a ênfase na natureza unida numa nova natureza, como fez São Cirilo de Alexandria, foi a nossa ênfase, e especialmente Constantinopla, enxergou isso, ou quis enxergar isso, né? Como monofisismo, né? Porque nós falávamos de uma natureza, mas monofisismo é uma outra coisa. Monofisismo é dizer que só havia uma natureza, só a divina. Ou mesmo se você fizesse um monofisismo de mão virada, né? Um monofisismo onde fosse só a humana, né? Mas monofisismo é uma outra coisa. O que nós somos é miafisitas, ou seja, uma de duas. E essas duas não se anulam, não se confundem. Elas são unidas nessa nova natureza, sem confusão, sem alteração, sem aniquilação, sem supressão e por aí vai. Então, assim, a principal diferença, em tese, é essa, né? Mas essas igrejas possuem o mesmo sistema de governo. E quando é que eu falo de sistema de governo? São igrejas patriarcais sinodais, ou seja, em cada região elas possuem um patriarca que está à frente de um grupo de bispos que formam o Santo Sínodo, ou Santo Conselho, ou Santo Concílio, né? Ou seja, uma reunião de bispos, cada bispo com sua diocese, cada diocese com suas comunidades, mas cada igreja possui um patriarca que está à frente desses bispos, né? Formando o Santo Sínodo. Esse Santo Sínodo tem por responsabilidade as questões internas das igrejas, nomeação de bispo, criação de diocese, essas coisas. A autoridade máxima para essas igrejas, tanto calcedonianas ortodoxas quanto não calcedonianas, que são as igrejas orientais ortodoxas, a autoridade máxima é o concílio ecumênico. Nós não temos a figura, como existe no Ocidente, a figura de um bispo que, ainda que de forma extraordinária, em matéria de fé e moral, ele pudesse estar acima do concílio, né? Então, essa ideia do Ocidente, ela não foi nem desenvolvida, e mesmo depois que foi promulgada no Concílio Vaticano I, ela não foi aceita, né, pelos orientais, exatamente porque não há esse entendimento. Nós entendemos que a autoridade máxima, a cabeça da igreja é única e exclusivamente Jesus Cristo, e a autoridade máxima é o Concílio Ecumênico, reunindo, né, patriarcas, bispos do mundo todo para tratar de assunto de fé e moral. Então, essas igrejas, elas nesse sentido, diferença mesmo é a cristologia, e quando eu falo diferença, é uma diferença oficial, né? Mas extraoficialmente, a gente sabe que é quase uma unanimidade que essas igrejas compreendem hoje que essas diferenças de construção da narrativa, construção do pensamento, elas não são, na verdade, diferenças de fé. Apesar de, sim, durante muitos séculos, padres, bispos e até santos dos dois lados da igreja terem acusado um ou outro lado de heresia e por aí vai. Mas, como eu falei, Calcedônia merece um pouco mais da nossa atenção, né? Por todo o seu desenrolar, Calcedônia deu problema durante muitos séculos depois. Então, assim, essas igrejas são essencialmente iguais. Elas vão se diferenciar, então, por um elemento cristológico, né? Que aí eu coloco um asterisco, porque também é uma diferença que não é tão diferente assim, pelo menos para a maioria dos dois lados.
E a outra diferença que será uma diferença litúrgica. Por quê? Porque antes de Calcedônia, cada região estava num processo de desenvolvimento e enriquecimento de um rito. Na Armênia, o rito armênio. Na Síria, o rito siríaco. No Egito, o rito alexandrino. No Ocidente, o rito latino, com suas variações, mas todos latinos. Em Bizâncio, Constantinopla, o rito bizantino. Né? Quando essas igrejas em Calcedônia se racham, especialmente com Antioquia e Alexandria, o lado que ficou do lado de Constantinopla, ou seja, do lado do Concílio de Calcedônia, passou por um processo ao longo dos séculos de bizantinização, de modo que essas igrejas chamadas ortodoxas calcedonianas hoje são todas de rito bizantino. Elas possuem variações regionais. O rito eslavo, o formato pão é meio diferente, não sei o quê, mas é tudo bizantino. Tá? É tudo bizantino. Já os orientais ortodoxos, ou não calcedonianos, ou pré-calcedonianos, nem foi isso ainda, eles mantiveram a diversidade litúrgica original da igreja. Ou seja, em Alexandria continuou o rito copta, em Antioquia continuou o rito siríaco, na Armênia o rito armênio e por aí vai. Né? Eu acho que daria para a gente fazer uma comparação, por exemplo, assim como estaria errado, né, dizer que o chefe da Igreja Ortodoxa Calcedoniana é o Patriarca de Constantinopla, né, porque ele é chefe só naquela área de jurisdição que lhe compete, né? A gente poderia então dizer, né, que cada uma dessas igrejas orientais ortodoxas tem o seu patriarca. Então, por exemplo, o patriarca que aparece aí ao seu lado, né, ele é patriarca só da igreja siríaca, né? Ele não exerce, ele não tem poder sobre os fiéis coptas, sobre os fiéis etíopes, né, sobre os fiéis armênios, indianos, etc. Uma curiosidade, veja bem, cada igreja tem seu patriarca, todas as igrejas as igrejas orientais ortodoxas estão em plena comunhão eucarística, Então, eu, siríaco ortodoxo, se viajo para o Egito ou viajo para uma cidade, mesmo aqui do Brasil, que tem uma igreja armênia, uma igreja copta, eu posso participar da missa, posso comungar, posso concelebrar, sendo sacerdote, posso concelebrar com esse padre, né? Com o bispo e etc e tal. Não é incomum, por exemplo, que quando a gente viaja para um país, para uma região, a gente seja, inclusive, acolhido por essas igrejas, né, como hóspede, e hóspede de honra, diga-se passagem, que é de uma igreja irmã em plena comunhão. Mas cada igreja tem seu patriarca, com seu conjunto de bispos que formam o Santo Sínodo, e cada igreja cuida dos seus assuntos internos. O que é assunto interno? Nomeação de bispo, criação de diocese, enfim, coisas internas, né? Mas, padre, e essas igrejas, elas não discutem assunto de fé e moral? Olha, desde o Concílio de Calcedônia que não. A verdade é que não. Inclusive, é um dos motivos de chamar ortodoxo, né? Porque não há uma constante, por assim dizer, evolução do elemento doutrinal. Então, a gente, em tese, crer da mesma forma que se acreditava 1.700, 1.600 anos atrás. Né? Uma curiosidade do que você falou aqui do patriarca, esse patriarca, o atual, é o 123º patriarca de Antioquia e todo o Oriente, siríaco de Antioquia e todo o Oriente. Nas nossas igrejas, durante a liturgia, nos dípticos, que são as orações que nós fazemos pela igreja, quando rezamos pelo patriarca, né? Oremos por sua santidade, o patriarca Inácio Efrem Carim, nós também citamos o patriarca de Alexandria como sinal de comunhão, né? Citamos. Não citamos os outros patriarcas, mas não porque não estamos em comunhão, mas porque só em citar o de Alexandria já é uma espécie de sinal de comunhão para com todos os outros. Ou seja, assim como pedimos durante a Divina Liturgia, durante a Santa Missa, pedimos para o nosso patriarca, pedimos por ele, pelo patriarca de Alexandria, e aí, na continuação do bispo, do díptico, se diz, e por todos os patriarcas e bispos ortodoxos, para que sejam protegidos por Deus, etc. Né? Então, assim, essas igrejas estão em comunhão, mas elas são independentes. Tá? Quer dizer, cada igreja, dentro do seu território, nas suas paróquias, nos seus mosteiros,
elas se governam e mantêm uma comunhão, que é uma comunhão de fé, quer dizer, todas acreditam na mesma coisa, ainda que expressem essa fé numa diversidade litúrgica muito grande, né? Um patrimônio litúrgico muito grande, porque se você comparar, por exemplo, o rito etíope, que você gosta muito, com o rito siríaco, você vê uma diferença muito grande. Os etíopes usam tambor, a gente usa instrumentos de corda, os coptas usam símbolos, né? Os armênios só polifonia. Então, assim, então há uma diversidade de como isso é expressado, mas o que é expressado é absolutamente a mesma coisa. É uma unidade de fé e uma unidade eucarística. Mas ninguém manda em ninguém. Isso não é difícil ser entendido, especialmente, talvez seja difícil entender para quem é protestante ou do movimento evangélico, mas para um católico não é difícil, né? Por exemplo, se você tem o bispo aí da sua cidade, de Curitiba, e o arcebispo de São Luís, o arcebispo de São Luís, né, porque ele é arcebispo, ele liga para Curitiba e diz o que Curitiba tem que acontecer, né? Então, veja, ambos são bispos da mesma igreja, ambos estão em plena comunhão, mas cada um no seu quadrado, por assim dizer. Bom, para a gente fechar aqui, acho que seria interessante o senhor comentar um pouquinho para a gente digamos assim, de como que essas igrejas, né, chegaram aqui no Brasil, né? Se isso é um movimento recente, quanto tempo, quais igrejas, né, orientais ortodoxas a gente já tem presença no Brasil, né? Veja, quando a gente fala de Brasil, tudo é recente, né? Porque é tudo bem recente. Mas, assim, eu vou ser muito sincero com você, professor, e com as pessoas que estão assistindo esse vídeo. O pensamento oriental, no geral, cada um cuida da porção do povo de Deus que Deus deu, né? Então, Antioquia, por ela ficava ali no Oriente, Armênia ali na Armênia, Alexandria ali entre os coptas e etc. Por quê? Porque no Ocidente, ainda que tenhamos uma série de divergências, o Ocidente já tem igreja, já tem cristianismo. Jesus não é desconhecido no Ocidente, porque tem igreja católica, né? A gente tem pontos de divergência? Tem, mas não é ao ponto de dizer, não, Cristo, ninguém sabe quem é Cristo no Ocidente. Também não é a esse ponto, né? Então, assim, nunca houve, pelo menos eu nunca encontrei registros de um interesse das igrejas orientais de dizer vamos levar a ortodoxia inalterada e pura para o Ocidente. Não, nunca houve, né? Cada igreja queria e, se pudesse, teria permanecido até hoje no seu território, cuidando do seu povo, e aqui no Ocidente teríamos o catolicismo romano. O problema é que a gente teve, especialmente no século XX, uma imigração em massa de povos orientais causada por uma perseguição gravíssima que gerou um genocídio comandada pelo chamado Império Turco-Otomano, né? Então, assim, no Brasil, por exemplo, já existiam cristãos orientais antes do século XX, no finalzinho do século XIX. Mas eram pessoas que vinham porque souberam que no Brasil depois tinha oportunidade disso e daquilo, etc., e vinham para ganhar dinheiro. Essas pessoas não estavam vindo para cá para formar comunidade, nada disso. Eram fiéis leigos que vinham para ganhar dinheiro e vir fazer sua vida aqui, né? A igreja vai aparecer aqui quando o seu rebanho, os seus filhos, começam a sair em massa dos seus locais de origem, não é? Começam a perder tudo e a igreja se sente na responsabilidade, já que essas pessoas perderam os parentes, perderam as riquezas, perderam as terras, não perderem pelo menos a fé. E aí elas começam, então, a enviar sacerdotes para atender esses imigrantes. Não é para fazer missão, é para atender os seus, né? Até porque essas igrejas, elas sabem falar com os seus mesmo.
tanto pela língua, quanto pela cultura, quanto pelos costumes, elas sabem se comunicar com os seus. Tá? Então, vão chegar aqui os primeiros siríacos ortodoxos, vindo especialmente da região da Turquia, onde o massacre, onde o genocídio é liderado pelo Império Turco Otomano foi extremamente forte, matando praticamente 700 mil fiéis da nossa igreja lá na região, durante o período de 1915, se estendeu até um pouco mais. Muita gente veio para cá, para o Brasil. A bem da verdade, muita gente achava que estava indo para os Estados Unidos, depois que descobriu que estava no Brasil, né? Não queria nem vir para cá. Nessa época também, da nossa igreja morreram 700, dos armênios morreram 1.500.000, né? Então foram muitos armênios, aliás, para os Estados Unidos, também vieram para o Brasil. Mas veja, a ideia inicial não era essa, né? A ideia inicial era cada um ficar na sua região, onde historicamente a igreja havia se estabelecido, mas por esse acidente histórico da guerra, da perseguição, do genocídio, essas igrejas saíram do seu local para atender os seus. E aí, com o tempo, o que acontece? Essas pessoas saíam fugidas, por exemplo, da Síria, esperando acabar a guerra, só que a guerra não acabava, né? Pelo contrário, a situação só piorava. Uma coisa que a pessoa achava que vinha para passar 2 anos, quando se espantava, tinha passado 20 anos. E nesses 20 anos já tinha nascido filho, já tinha nascido neto. Esse neto já não tinha, se duvidar, já não falava a mesma língua e já não tinha o mesmo vínculo afetivo com esses elementos culturais da religião, né? Então, quer dizer, com o tempo, ainda que algumas igrejas orientais, como é o caso da Armênia e da Copta, tenham permanecido muito focadas na chamada colônia, que vocês são os imigrantes, mas depois de um tempo a igreja siríaca do Brasil ela passou por um processo de reflexão através de um bispo chamado Mor Crisóstomos Musa Matanda Salama. Foi o primeiro arcebispo siríaco do Brasil, né? Quer dizer, a igreja veio para cá primeiro com imigrantes, famílias, trouxeram um padre para cá, depois a igreja se estabeleceu a um ponto, décadas depois, que o patriarcado precisou nomear um bispo para cá, então já deu para perceber que o processo foi se concretizando muito maior, né? Porque precisou de um bispo, não era mais uma comunidadezinha se reunindo na garagem, mas igrejas mesmo formadas a ponto de caracterizar uma eparquia, né? Uma diocese. E esse bispo, olhando à frente, percebeu isso. Olha, quem são os fiéis da nossa igreja? Isso há mais de 30 anos atrás. Quem são os fiéis da nossa igreja? São os imigrantes, os seus filhos, os seus netos, né? Mas o ardor desses netos, desses bisnetos, é o mesmo do que quem veio de lá? Não é o mesmo, né? A relação com a sua origem cultural, étnica, enfim, linguística, inclusive, é a mesma? Não é a mesma. E aí, pensando nisso, Dom Crisóstomos, de saudosa memória, faleceu em 1996, ele, então, resolveu tomar a atitude ousada e extremamente criticada de formar comunidades onde essas comunidades pudessem receber brasileiros. Com cuidado, não fazendo proselitismo, recebendo brasileiros como? Sendo acessível para os brasileiros, com ritos traduzidos, né? com sacerdotes que fossem brasileiros e etc. e tal. É claro que décadas passadas, o crescimento dessa missão, por assim dizer, da igreja, acabou criando novos contextos, né? Mas, inicialmente, a ideia de Dom Crisóstomos era a igreja siríaca ortodoxa no Brasil, ela não precisa correr atrás de ninguém, mas ela também não pode ser uma igreja que expulsa as pessoas da porta, onde a pessoa entra e não entenda nada, não se sinta convidada a coisa alguma, e aquilo ali pareça ser só um clube étnico esquisito, onde pessoas falando esquisito se reúnem falando de um lugar que eu nunca ouvi falar, né? Então, veja, essas igrejas orientais, elas não vêm para cá para fazer missão, tá? Se talvez o genocídio, a guerra não tivesse acontecido lá no Oriente, é muito capaz delas nunca nem terem vindo para cá, tá? Talvez tivessem permanecido lá, né? Mas o fato foi que vieram,
por conta desses tristes acontecimentos, e de todas elas, a única que, estabelecida após algumas décadas, criou um movimento missionário foi a Igreja Siríaca Ortodoxa de Antioquia, que está hoje em mais de 15 estados, né? Com missões. Existe uma outra missão oriental ortodoxa aqui, mas com outro perfil, que é uma missão da Igreja Ortodoxa Etíope Tawahrido, né? Que é um grupo de brasileiros que entrou em contato com a diocese, eu acredito que é do Caribe, e está ali sendo orientado por ela, né? Mas ainda é uma semente, nós rezamos que dê tudo certo. Andei fazendo contato com eles pelo WhatsApp, né? Eles têm feito um trabalho bem interessante de tradução de materiais, né? O Synaxarium, né? Que é o calendário dos santos, né? Traduzindo os ofícios, né? Eles têm rezado em conjunto pelo Skype, né? Alguns ofícios. Acho que alguns membros lá do Caribe dão catequeses em inglês para eles, depois eles traduzem para os outros membros, né? Mas é um perfil realmente, mas por enquanto são leigos, né? São leigos que foram, se eu não me engano, eles foram recebidos, batizados, crismados na Igreja Copta, e depois tomaram essa iniciativa de formar uma comunidade, ou ser pelo menos a semente de uma comunidade, dentro da espiritualidade da Igreja Ortodoxa Etíope, que é uma igreja de uma espiritualidade, de uma liturgia, de uma tradição muito bonita e muito rica. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, nós temos hoje no Brasil a maior igreja em quantidade de fiéis, de clero e de comunidades, a maior igreja oriental hoje presente é a Igreja Siríaca Ortodoxa. Ela tem 4 comunidades ainda formadas essencialmente por imigrantes e seus descendentes, 2 em São Paulo, uma em Belo Horizonte e outra em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e as comunidades chamadas missionárias, mas pertencentes à mesma igreja, né, que é formadas por brasileiros ou, às vezes, alguns lugares mistos, como é o caso aqui de São Luís, que estão em mais de 15 estados. Então, a gente tem uma igreja siríaca bem grande. Nós temos uma comunidade copta no Brasil, que fica em São Paulo, né? É uma igreja copta, inclusive um bispo lá, padre, enfim. Da igreja armênia, nós temos algumas comunidades, eu acredito que em São Paulo, e não lembro se tem em outro estado, mas sei que tem em São Paulo, né? Algumas igrejas, tanto na capital quanto em algumas cidades do interior. E da Igreja Ortodoxa Etíope, nós temos essa, que é, na verdade, uma iniciativa leiga, né? Então, nós não temos no Brasil nenhuma igreja de Malankara, que são as igrejas da Índia, né? E nenhuma igreja, esqueci de citar alguma, não lembro. Não, essa é igreja Eritreia também, né? Acho que não tem. Eritreia também não. Eritreia também não. Até não sei se a gente falou sobre isso aqui, né? Quais são as igrejas orientais ortodoxas? É a Igreja Copta Ortodoxa de Alexandria, no Egito, a Igreja Siríaca Ortodoxa de Antioquia, né? A Igreja de Antioquia, que hoje tem sede em Damasco, na Síria, a Igreja Apostólica Armênia, na Armênia, né? A Igreja Ortodoxa Etíope e a Igreja Ortodoxa Eritreia, e temos a chamada Igreja Ortodoxa Malankara, tá? Essa Igreja Ortodoxa Malankara, uma parte dela é uma igreja ligada ao Patriarcado de Antioquia, né? Então, ela tem uma espécie de subpatriarca, que nós chamamos de católicos. É um subpatriarca que está à frente dos bispos lá, mas ela é ligada à Igreja de Antioquia. E uma outra parte dessa igreja, ela é independente, mas em comunhão com todas as outras igrejas orientais ortodoxas, tá? Então, assim, não é uma igreja separada. Ela tem comunhão com a Igreja Copta, Armênia e etc. Na Índia, em particular, existem outras subdivisões, também oriundas dos chamados cristãos de São Tomé, porém, algumas são, inclusive, ligadas à Igreja Anglicana, outras são independentes, tá? Elas até usam elementos litúrgicos muito parecidos, mas não são a mesma coisa. Elas não fazem parte das famílias das igrejas orientais ortodoxas.
apesar de utilizarem elementos litúrgicos muito semelhantes, mas não é a mesma coisa. Mesmo eles também não têm, das igrejas em comunhão conosco, pelo menos não tem comunidades aqui do Brasil. Bom, então é isso. Acho que já deu. Tá sempre aquele gosto de conversar um pouco mais, né? Uma série de questões que podem aparecer. Eu até peço para vocês que estiverem assistindo, né, que deixem nos comentários aí dúvidas, sugestões, né, para que a gente possa, com a graça de Deus, né, se assim pudermos, né, ter mais uma oportunidade de trazermos aqui o Padre Pablo Neves novamente, né, com o seu conhecimento aí. Eu queria aproveitar também, a gente vai deixar na descrição do vídeo, né, os links da página do Padre Pablo Neves para acompanhar um pouco o trabalho dele, da página das igrejas, né, quem quiser conhecer um pouquinho, também das minhas páginas, também o livro, né, os livros do Padre Pablo Neves, né, a gente pode colocar ali também disponível os meus livros. Eu vou aproveitar e fazer um merchan específico, que eu tenho um livro sobre a história dos concílios ecumênicos, né, que foi publicado pela Intersaberes, né, e eu acho, assim, que, modéstia à parte, né, eu acho que é um dos poucos livros de história dos concílios que menciona de uma forma, um olhar um pouco mais de alteridade, de entender o lado do outro, a questão das igrejas orientais ortodoxas e também da chamada Igreja do Oriente, né, a Igreja Assíria do Oriente, né, que em muitos manuais de história dos concílios, mesmo o do Giuseppe Alberigo, que tem uma pesquisa histórica bem mais aprofundada que outros, você ainda vai encontrar com uma nomenclatura tipo monofisista, essas nomenclaturas ainda viciadas, assim, da manualística de história eclesiástica um pouco mais antiga, né? E é interessante a gente comentar que na história da igreja, né, toda essa discussão, esse debate, esse diálogo ecumênico, né, que tem sido feito, de superar alguns estereótipos, é uma coisa ainda que está bem a passos lentos em muitos lugares. Claro, se você pegar um especialista, né, por exemplo, né, o nosso amigo lá, o professor Alfredo Cruz, lá do estado do Rio de Janeiro, né, que estuda os coptas, você não vai encontrar essas nomenclaturas depreciativas e tal nos trabalhos dele. Mas se você pegar um manual de história da igreja, né, um manual de história dos concílios, você ainda vai encontrar isso aí, né? Então, eu vou deixar um espaço agora para o Padre Pablo fazer as suas considerações finais, e eu gostaria muito que ele nos desse uma bênção em aramaico, né? Porque, afinal de contas, é algo que nos conecta, né, com o nosso passado em comum, né? Dos primeiros cristãos, né, que compartilhavam essa língua aí, né? Que foi a língua também falada, né, por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, agradecer mais uma vez a feliz ideia e o convite, professor Rafael, deixando claro que a gente deixou muitas brechas aqui na nossa conversa, né? Porque, assim, o assunto é muito rico. Você não fala de uma história tão rica, tão diversa, de 2000 anos, numa live aqui, né? Num vídeo de pouco mais de 1 hora. Então, assim, tem muita brecha, de fato, né? E, se for da vontade de Deus, podemos, aí, em outras oportunidades, né? Quem sabe isso aqui na semente para um seminário, para um simpósio, para alguma coisa do tipo, pode ser, seja, né?
Eu queria só fazer duas observações. De fato, hoje, só quem permanece com determinadas nomenclaturas preconceituosas e por aí vai, ou são basicamente o que eu costumo falar de neoconvertidos tupiniquins, né? Quer dizer, gente que se converte depois de adulta e é mais ortodoxo do que o camarada que nasceu lá no Oriente, a mãe, o pai, a avó, o papagaio, todo mundo era ortodoxo, mas ele acha que não. É ele aqui no Brasil que é mais ortodoxo, o de lá não sabe o que é ortodoxia, não ama a igreja, não sabe o que é a igreja. E, às vezes, também regiões, situações, até um mosteiro, alguma coisa do tipo, que ainda, às vezes até por isolamento cultural, é, permanece ainda fechado ao diálogo. Até falava da publicação do nosso colega, o Daniel, da Igreja Católica Greco-Melquita, né? Ele falava sobre a criação do Pontifício Instituto Oriental em Roma, onde a ideia do Papa, mais do que produção de conhecimento, foi colocar os orientais para estudarem junto com os ocidentais. E eles se perceberem não tão diferentes assim, né? Porque de longe todo mundo é muito diferente. Mas de perto, você começa a entender como o outro constrói o pensamento e perceber que aquilo não é tão estranho desse jeito. E começa não só isso, a amar o outro, a respeitar o outro, em elementos que talvez ele está muito além de você, apesar das suas incompreensões ainda. Né? Então, isso é muito importante, né? Então, por exemplo, o próprio termo melquita, no começo, era utilizado para se referir àqueles que eram seguidores do rei. E isso era pejorativo, quando era usado pelo lado de cada história. Né? Quer dizer, vocês seguiram o rei, eu segui Jesus. Vocês seguiram o rei, eu segui a igreja. Vocês seguiram o imperador, a gente seguiu a fé, não é? E depois, a gente não usa mais esse termo hoje. Por quê? Porque, primeiro, que quem nasceu no século XX não está seguindo mais rei nenhum. Né? Vamos combinar. Esse pessoal que seguiu o rei, ou que seguiu isso, seguiu aquilo, já morreu há muito tempo. Né? E segundo, porque esse tipo de postura não rende absolutamente mais nada de positivo. Uma coisa que uma vez eu fiz uma pergunta, uma provocação no simpósio, que foi: o que o cisma produziu de bom? Né? O que o cisma produziu de vantajoso? Né? O que do cisma você pode aplaudir? Mesmo sendo visto de cá, do lado católico, do lado calcedoniano ortodoxo, do nosso lado, ou dos assírios, disso e daquilo. Quem é que pode aplaudir os resultados do cisma? Ninguém. Né? Absolutamente ninguém. Deixar também claro que a gente ficou aqui devendo falar sobre as igrejas católicas orientais, não é? Que é uma outra ramificação do cristianismo oriental, mas muito vivo, muito atuante, né? Que é uma história também bem rica, bem diversa, mas que merece talvez um outro encontro, né? E dizer que estou sempre à disposição das pessoas que nos procurarem tanto para essas dúvidas acadêmicas e etc. Quanto também quantas pessoas às vezes pelo Facebook chegam para mim, mesmo não sendo da Igreja Siríaca, que querem, padre, reze por mim, eu estou por isso, por aquilo, eu estou sempre me colocando à disposição. Então, é isso aí. Eu renovo o pedido aí para vocês se inscreverem no canal, se gostar do vídeo, né, compartilhar, curtir, né, para que isso aí ajude na nossa divulgação. Também acompanhar o canal do Padre Pablo Neves, né? E agora vamos ficar aí com a bênção do Padre, né, para todos nós aí. Amém. Shlomo Fulchun, Wobo Dalo Joabo, Talbuso Dentro Yobro, Shoto Fuso Magnonoso de Rujo Kadisho, Am Fulchun Ahai Olmin. Amém. O amor de Deus Pai, a graça do Filho unigênito e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, meus irmãos, agora e para sempre. Amém. Amém. Com teu Espírito também, Padre. Um abraço. Amém. A todos vocês. Até mais.